Olá, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula. Hoje, conforme nós combinamos, vai ser a localização de um ponto no plano. Bom, se vocês observarem, o plano, esse que eu vou trabalhar com vocês, é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é formado por duas retas perpendiculares. Então, como é que nós vamos fazer o plano cartesiano? Nós vamos fazer uma reta, onde o meio dela nós vamos marcar e perpendicular, bem na retinha, ó, vamos traçar a outra reta. Bom, traçamos as duas retas, que nós chamamos de eixo X, até vou colocar esse X na expressão para ele ficar mais visível. Esse aqui é o eixo X e o eixo Y. Nós colocamos que o eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Bem o ponto de encontro, aonde essas retas se cruzam, é chamado de origem, que é o ponto zero. As abscissas, que é o ponto X, ela é toda subdividida em pontos, tá? São as 1, 2, 3, 4. É como se fosse a nossa régua. Sempre que nós formos fazer um plano cartesiano, utilizamos a régua. Nunca fazer a mão livre, porque a mão livre ele não fica bom. Quando nós vamos colocar os pontos, tem que ser na mesma distância. E para fazer na mesma distância, nós temos que utilizar a régua. Bom, então se eu vou fazer o ponto, aqui eu coloquei a distância dele de 1 em 1 centímetros. Deste ponto até este ponto, ele tem 1 centímetro. Do ponto 1 até o ponto 2, ele também vai ter 1 centímetro. Ou seja, cada intervalo entre um ponto e o outro, ele tem a mesma distância. Ele não pode ter distâncias diferentes. Ah, mas por que aqui está só um número e aqui tem uns números negativos? Bom, quando nós trabalhamos com os eixos, nós temos os números positivos e os números negativos na reta numérica. O eixo, o ponto zero é a origem. Vamos olhar somente para o eixo X, esquece o eixo Y. Aqui está o zero, que é a origem. À direita do zero, os números são todos positivos. À esquerda do zero, os números são todos negativos. Sendo que essa minha reta numérica, ela vai de -5 a 5. Mas nós sabemos que a reta, ela é infinita. Então, na verdade, a reta, ela vai de menos infinito até mais infinito. Aqui eu estou representando ela de -5 a 5. Da mesma forma, é com o eixo Y. Aqui está a origem. Acima é positivo. Abaixo do eixo Y é negativo. Sempre vai ser representado desta forma. Então, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Esse ponto de encontro onde as retas se cruzam é a origem. À direita do eixo X, positivo. À esquerda do eixo X, negativo. Y, acima, positivo. Abaixo, negativo. Eu tenho que saber muito bem isso, e este é o maior problema na localização das coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Nós começamos a trabalhar essa localização no 6º ano e vamos ao 9º ano trabalhando a localização dos pontos, e ainda tem alguns que se perdem quando é X, quando é Y, quando é positivo ou quando é negativo. Outra coisa, o ponto ele é representado por letra maiúscula, tá? Então aqui, ó, nós temos letras
maiúsculas. Cada um desses aqui são os pontos que nós vamos encontrar agora no plano. E esses números que estão entre parênteses são as coordenadas desse ponto, que é a partir das coordenadas que eu vou encontrar o ponto nesse plano cartesiano. É como eu disse, a localização geográfica, ela é por coordenadas, coordenadas de um ponto. Então, nessas coordenadas, o primeiro número sempre vai ser x. Sempre este número que vem antes da vírgula é sempre o x das ordenadas. E o segundo número sempre vai ser y. Vamos dizer que eu tenho um ponto P das coordenadas x e y. Sempre nesta ordem. A ordem nunca muda. Bom, então vamos encontrar no nosso plano cartesiano, vamos encontrar o ponto A. O que diz no ponto A? Que o x é zero e que o y também é zero. Bom, se o x é zero, tá aqui o eixo x, e o y também é zero, o ponto é este aqui. Agora, sempre com a régua, quando nós formos encontrar as coordenadas. O ponto B, o x é 1 e o y também é 1. Se não quiser se perder, pode colocar a letrinha em cima do número. Então, o x é 1. Vou aqui no eixo x, o número 1 é este aqui. Vou no eixo y, o número 1 é este aqui. Então, eu preciso que essas retas, que esses pontos se encontrem. Eu posso fazer isso aqui se eu quiser, ó. Tá? O 1 subiu e o 1 do y. Aonde foi que eles se cruzaram? Foi bem aqui, ó. Foi onde as retas se cruzaram. Então, esse aqui é o ponto B. O ponto C, aqui, ó. X é menos 1 e o y menos 1. Então, vamos procurar. O eixo x menos 1 está aqui. O eixo y menos 1 está aqui. Então, vou traçar as retas, que é para encontrar o ponto onde elas se cruzam. Aqui elas se cruzaram menos 1 e menos 1. Aqui é o ponto onde as retas se cruzam. Então, esse é o ponto C. O ponto D, o 2 é o x e o 2 é o y. Onde está? Aqui é o ponto A que eu não coloquei, ó. O ponto D, 2 do x e 2 do y. Positivo, ó. 2 e 2, ó. Então, vai lá. Aqui. Traça as retas, ó. O ponto aonde o 2 e o 2 se cruzam, fica bem aqui. Esse é o ponto D. E o ponto E, menos 2 do x e menos 2 do y. Então, x menos 2, y menos 2. Vou traçar. Onde que se cruza? Aqui, ó. Então, este é o ponto E. Vocês viram que esses pontos ficaram alinhados? E se eu traçar uma reta nesses pontos? Nós unirmos esses pontos. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Unindo os pontos, nós temos uma reta. Essa reta, ela dá continuidade. Bom, agora, vocês viram, ó, unimos os pontos, uma reta passando pela origem. Agora eu vou propor para vocês, eu vou colocar mais umas duas retas aqui, vou fazer uma reta concorrente e uma reta paralela. E aí eu vou propor para vocês de nós encontrarmos as coordenadas a partir da reta que já vai estar no plano. Então vamos lá. Deixa eu traçar aqui duas retas. Vamos traçar aqui
bem longe. Deixa eu dar uma continuidade nessa reta. Vou dar uma continuidade na reta aqui, ó. Que é para nós pegarmos outros pontos que nós ainda não encontramos aqui. Vamos dar uma continuidade aqui na reta. Tá? Essa é a reta que nós encontramos. Vamos chamar ela de R. Agora eu vou traçar mais duas retas aqui. Vamos ver. Uma reta aqui, que esta reta ela vai ser concorrente à reta R. Vocês concordam comigo que ela vai ser concorrente à reta R? Vamos ver o porquê que ela vai ser concorrente. Vamos chamar essa reta aqui de S. O porquê que essa reta S é concorrente à reta R? Ela é concorrente porque aqui o ponto aonde elas se cruzam, uma reta com a outra, ela tem ângulos menores que 90 graus e dois ângulos maiores que 90 graus. Então ela não pode ser perpendicular. A reta que é perpendicular à reta R, querem traçar a reta perpendicular à reta R? Então, eu posso escolher qualquer ponto da reta R, vou traçar uma perpendicular aqui, ó. Vamos traçar uma perpendicular aqui, ó, com o ponto D. Vamos lá, então. Perpendicular, eu tenho que posicionar a reta formando o ângulo de 90 graus. Então, esta reta, vamos chamar ela de reta T, ó, ela passa por aqui e passa por aqui. Essa reta, ela é perpendicular porque ela está formando ângulos de 90 graus com a reta R. Vocês viram como vai se misturando, como o nosso plano vai ficando bem enfeitado? Estou fazendo um com cada cor, que é pra gente não se perder. Bom, vamos nessas duas retas então. S é a pretinha e T é esta reta verde. Vamos encontrar algumas coordenadas da reta S. Vou colocar alguns pontos aqui nela, para ver se vocês vão saber. Ó. Aqui. O ponto, lá já tem o A. Vamos fazer aqui ponto F, G, H. Vamos lá então. Da reta S. O ponto F, o G e o H. Bom, eu sei que a primeira coordenada sempre vai ser X e a segunda coordenada sempre vai ser Y. Vamos lá no ponto F, aqui. Menos 3, ó, vamos fazer bem aqui, ó, menos 3 e 3. Menos 3, onde as retas se cruzam, ó, menos 3 e menos 3. Tá, mas os dois é menos 3 e menos 3, qual que é o X e qual que é o Y? O menos 3x é o que está na reta do X. E tem o menos 3 do Y, porque ele está na reta do Y. Tá, aqui tá fácil, né? Porque os dois são o mesmo número. O ponto G. Qual que é o X e qual que é o Y do ponto G? Bom, o X aqui, ó, essa reta aqui, ó, vou acompanhar ela até o eixo X. No eixo X ela é menos 3. E no eixo Y, o que ela é? Ó, o X aqui e o Y, menos 5. No ponto H, o ponto H está aqui. O X do ponto H eu tenho sempre que trazer, ó, na origem. O H
é menos 3. Ah, mas tô tudo dando menos 13, menos 13, menos 3. Sim, porque esta reta, ó, ela está paralela ao eixo Y. E ela está passando pelo mesmo ponto no X. Menos 3. E no Y, qual é essa reta? Qual é essa coordenada? Mais 4. Essa é a reta S. Agora vamos na reta T. Esta daqui é a reta T. Ih, tá ficando meio misturado já esse nosso quadro aqui. Reta T. Então vamos encontrar esses 3 pontos aqui, ó. Este ponto, que é o D. Vamos chamar esse ponto aqui de I, sempre letra maiúscula. E esse ponto aqui de J. Vamos seguir a ordem do nosso alfabeto. Vamos lá então. O ponto D é o mesmo, é o ponto de intersecção com a reta R, ou seja, vai ser o mesmo ponto do R, ó. É o X, o ponto está aqui. Desce até o X. 2. Vai até o Y, na mesma reta do pontinho. 2. O ponto I. Vamos lá. E agora o ponto I, hein? Qual que é o X e qual que é o Y? Se o pontinho ele está bem em cima do eixo X. Então, este número que ele está em cima do eixo X é o X, ó. Esse número aqui é o 4. Tá fácil. E o Y qual que vai ser? Se ele está em cima do eixo X, quando ele caminhar aqui, ele vai ser, o Y vai ser 0. Porque ele está, ó, acima do eixo X, está exatamente na reta X. Então, o Y vai ser 0. E na letra J, que o ponto está bem acima do eixo Y. Que número é esse aqui? O 4. Então, o Y vai ser 4. E o X? O X vai ser 0. Sempre que a coordenada estiver exatamente em cima de um dos eixos, se ela está no eixo X, o eixo Y vai ser 0. Se ela está bem acima do eixo Y, o X vai ser 0. Mas ela tem que estar, o pontinho tem que estar bem em cima da reta para que o outro seja 0. Bom, então aqui, ó, observando, nós temos a reta R e S são concorrentes, porque estão aqui, ó, os ângulos comprovando isso. As retas R e T são paralelas, porque estão aqui os ângulos comprovando isso, ângulos de 90 graus. Nós temos também S é uma reta paralela ao eixo Y. Conseguiram entender? Ficou confuso, né? Agora ficou confuso, a gente olhando assim dá um susto. Mas quando a gente vai formando e encontrando os pontos, é bem tranquilo. Eu só tenho que saber identificar qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y. Saber que o ponto em que as retas se cruzam é a origem, que é o ponto 0. A direita de X são positivos. A esquerda de X, negativo. Acima do Y, positivo. Abaixo do Y, negativo. Tá? A nossa próxima aula, nós vamos formar figuras geométricas no plano cartesiano. Tá? Nós vamos formar os polígonos, quadrado, retângulo, triângulo, no nosso plano cartesiano. Então, nós vamos treinar novamente encontrar um ponto, a localização de um ponto no plano, tá? Então, alguns eu já vou trabalhar com vocês encontrando as coordenadas, e em outros já vou estar com as coordenadas, com a figura já prontinha para nós encontrarmos os
as coordenadas, quais são as coordenadas daquela figura. Isso aí vai ser na nossa aula 3. Pesquisem, porque também não é só o que nós vemos em aula. A internet tem muita coisa interessante, claro que tem muita coisa que é fake, né? Que é fake news. Mas nós temos muitos conteúdos, muitas atividades diferentes na internet também. Não fiquem somente nos livros e na sala de aula. Assim como vocês pesquisam vídeos, como vocês passam lá nas redes sociais, vamos puxar um pouquinho para o nosso estudo e vamos pesquisar também, tá bom? Aguardo vocês na nossa aula 3. Olá! Hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre os tipos de discurso. Outra questão importantíssima na hora de interpretar textos. Como eu vou colocar o meu discurso dentro do texto? Para começarmos, a gente vai ver o que é discurso, mas o que vem a ser discurso? Pode passar daí. Pode passar. Então, discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Então, toda vez que nós estamos escrevendo ou falando, nós estamos produzindo esses discursos. Sendo assim, todo discurso é uma prática social que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, com quem eu falo e de que eu falo. Os tipos de discurso, eles se apresentam de 3 maneiras no texto, tá? O discurso pode ser direto, indireto ou discurso indireto livre. Vamos ver o que é o discurso direto primeiro, então. No discurso direto, as personagens falam diretamente umas com as outras, em diálogos. Cada fala constitui um parágrafo introduzido por um travessão. E nesse tipo de discurso, a gente transcreve exatamente a fala do personagem no nosso texto. Aqui eu tenho um exemplo numa tirinha, onde eles falam aqui, o Manelito fala: ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. É exatamente a fala do personagem. Notem que nós temos ali um parágrafo, nós temos o uso do travessão, que é a característica do discurso direto. Outro tipo de discurso é o discurso indireto. Nesse tipo de discurso, eu vou transcrever no meu texto a fala do personagem, mas não tal qual ele falou. Aqui nós temos o exemplo da Mafalda falando que na segunda-feira o Manelinho contou-me que não fizeram os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Nesse discurso, a Mafalda utilizou a fala dele, que no discurso direto é colocado com travessões, só que aqui ela falando da maneira que ela entendeu. Outro tipo de discurso que nós temos é o discurso indireto livre, que ele seria o que, o discurso indireto livre? Uma junção num texto, dentro de um contexto, dos 2 tipos de discurso, tanto do direto quanto do indireto. O texto é escrito em terceira pessoa e o narrador conta a história, mas as personagens têm voz própria de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Sendo assim, é uma mistura dos 2 tipos de discurso e as 2 vozes se fundem nesse texto. Nós conseguimos ter a voz tanto do discurso direto quanto do discurso indireto. Aqui tem um exemplo onde nós temos o mesmo tipo de discurso de 3 maneiras diferentes. No discurso indireto, no discurso indireto e no discurso indireto livre. Ali na primeira ela diz ai, no segundo discurso ela disse que doeu e no terceiro discurso, que é o discurso indireto livre, ela sentiu dor. Até mais!